Moçadinha, Planeta Bio, usuário Planeta Bio, tudo bem? Então tá bom, hoje a gente vai continuar aquele curso de genética. O tema da aula de hoje é Segunda Lei de Mendel. Lembra, vocês já tiveram uma aula de Primeira Lei de Mendel? Hoje nós vamos falar da Segunda Lei de Mendel. Mendel, o pai da genética, certo ou não? Claro que vale a pena dar uma visitadinha lá na página do Planeta Bio, no departamento genética, procura a lição, segunda lei de Mendel, e você vai receber praticamente todo o conteúdo que nós estamos desenvolvendo aqui nessa aula. Certo ou não? Então tá bom. Bom, vamos lá então, né? O que diz aí a segunda lei de Mendel? Diz o seguinte: olha só, dois ou mais pares de alelos localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos se separam de forma independente na formação dos gametas ou células sexuais durante a meiose. Então, falando só assim, você talvez não entenda muito, né? Agora, vamos tentar ilustrar. Imagina a seguinte situação. Digamos que eu tenho aqui uma pessoa, um cara, um animal, algum ser vivo, que tenha esse genótipo, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Então, repara que agora nós temos dois pares de alelos. Nós temos o par Azão, Azinho e o segundo par Bezão, Bezinho. Certo? Certo. Então, tá bom. Mas esses pares de alelos, eles ficam localizados nos cromossomos, correto? Tipo isso. Olha lá, ó. Certo? Aqui, por exemplo, no desenho, digamos que essa bolinha seja uma célula. Ela vai iniciar a meiose. Nós estamos vendo aí no total de 4 cromossomos, né? Imagine, por exemplo, que nós temos aí dois pares de cromossomos homólogos, o parzinho amarelo, o parzinho roxo. O que diz a lei da segregação independente, né? Que é essa que é a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente. A lei da segregação independente defende o seguinte, olha só, né? Pares de alelos localizados em diferentes pares de homólogos se separam de forma independente na formação dos gametas. Mas isso só vai acontecer se os pares de alelos estiverem em diferentes pares de cromossomos homólogos. Tipo, aqui vai ficar bem segundo a lei de Mendel. Por exemplo, nesse par aqui, de homólogos amarelinho, eu tenho o par de alelos azão-azinho. O bezão-bezinho fica no outro par de cromossomos, não no mesmo par. Fica lá no outro par. Tipo isso daqui, ó, né? O par de alelos bezão-bezinho, o locus desses alelos, a localização desses genes, está no outro par de cromossomos homólogos. Agora, o que rola aqui, por exemplo, no par amarelo, não interfere no par rosa. Ou o que acontece lá no par rosa não interfere no par amarelo. Então, na hora que esse indivíduo for formar os seus gametas, esses alelos, como eles estão em cromossomos homólogos diferentes, eles vão se distribuir de forma independente. Lembrando também da primeira lei de Mendel. O que diz a primeira lei de Mendel? Que os alelos se separam na formação de gametas. Então, o azão e o azinho não vão para o mesmo gameta, nem o bezão, bezinho, né? Então, tá bom. O que significa? Significa, juntando a primeira lei de Mendel com a segunda lei de Mendel, que esse indivíduo, nesse caso, ele vai fabricar 4 tipos de gameta e cada um dos gametas vai carregar apenas um representante homólogo, não é? Então, esse gameta ele vai ter só um cromossomo amarelinho do representante par de homólogos amarelo e um representante rosinha do par de homólogos cromossomos rosinha. Isso significa que eu posso ter uma combinação de A com B. Né? Como assim? Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, um gameta
né? Que eu tenha lá, por exemplo, a combinação Azão com Bzão. Mas essa não é a única possibilidade. Eu posso ter outras possibilidades. Rola uma distribuição independente, distributiva, inclusive, né? É uma propriedade distributiva da matemática. Então eu vou combinar sempre um amarelinho com um roxinho. Então eu posso ter um gameta Azão Bzão. Mas eu posso ter, por exemplo, um outro tipo de combinação. Eu posso ter a combinação azão bezinho, ou a combinação azinho bezão, ou ainda a combinação azinho bezinho, né? Ou seja, como ele está falando aqui, um indivíduo que é duplo heterozigoto, que é esse caso, um indivíduo duplo heterozigoto ou de híbrido, ele pode formar 4 tipos diferentes de gametas, né? E todos na mesma quantidade, todos na mesma proporção. Como assim? Sim, um quarto de cada um. 4 tipos de gameta, um quarto de cada gameta, 25% de cada gameta. Certo ou não? Então isso é muito, 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 muito lei da segregação independente. Ou seja, né, o locus ou o par de alelos azão, azinho e o par de alelos bezão, bezinho, eles se separam de forma independente na formação dos gametas. Belezinha, gente? Mas tá bom, vamos aplicar a segunda lei de Mendel em alguns casos. Por exemplo, nessas pessoas, nesses indivíduos que apresentam esses genótipos. A grande pergunta é: quais gametas e qual vai ser a composição genética dos gametas produzidos por esses indivíduos? Belezinha? Então, olha só. Essa moçoila, ela tem o genótipo azão, azinho, bezão, bezão. Bom, se ela tem o genótipo azão, azinho, bezão, bezão, ela tem que combinar uma letra A com a letra B. Isso significa que ela vai formar 2 tipos de gameta. O gameta azão bezão e o gameta azinho bezão. Como assim? Sim, olha só. Ela vai fabricar 2 tipos de óvulos. O óvulo azão bezão, lembrando, combinando uma letra A com uma letra B. Mas ela pode combinar, por exemplo, o azinho com o bezão. Tipo isso. Certo? E 50% de cada um. Então, 50% dos óvulos azão bezão, 50% dos óvulos azinho bezinho. Agora, olha esse outro caso. Esse cidadão aqui, ó, ele é totalmente homozigoto, 2 vezes homozigoto. Ele é um duplo homozigoto. Ezão, ezão, gezão, gezão. Né? Bom, então eu vou ter um gameta que vai ter um representante E com um representante G. Mas acontece que vai ser sempre ezão com gezão, não é? Isso significa que, nesse caso, esse indivíduo, todos os espermatozoides, 100%, carregam ezão, gesão. Essa é a composição genética dos espermatozoides desse indivíduo. Agora, essa outra moçoila, ela é uma duplo heterozigota, e pelo andar da carruagem você viu, combinando letra D com letra T de tatu, ela vai produzir 4 tipos diferentes de óvulos. Não é verdade? Olha lá, ela pode produzir o óvulo Dzão com Tzão, mas ela pode produzir o óvulo Dzão com Tzinho, mas ela pode produzir o óvulo Dzinho com Tzão e ainda um óvulo Dzinho com Tzinho. Todos na mesma proporção, 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, 1/4 de cada óvulo, 25%. Certo? Legal, mas vamos pegar agora um exercício, modelo de polihibridismo. Como assim polihibridismo? Ah, sabe o que é? É que no genótipo a gente pode combinar vários pares de alelos. Com A, com B, com C, com D, e com quantas letras e com quantos pares a gente quiser. Por exemplo, olha só esse caso nesse exercício modelo. Eu tenho aqui um indivíduo de genótipo azão, azinho, Fzão, Fzão, Rzão, Rzinho, Tzão, Tzinho. Certo? E você pode ver ainda que ele é uma vez, 2 vezes, 3 vezes heterozigoto.
E uma vez aqui o homozigoto. Então ele tem 4 pares de alelos, e desses 4 pares de alelos, em 3 está ocorrendo uma heterozigose. Ele é híbrido 3 vezes, trihíbrido, não é? Ou polihíbrido. Eu posso ter um dihíbrido, trihíbrido, tetrahíbrido, pentahíbrido, e aí vai, polihíbrido. Tá bom. Aí, veja só. Digamos que a gente pega esse indivíduo, que tem esse genótipo aqui, ó, como ele está dizendo para a gente no enunciado, um indivíduo de genótipo Azão, Azinho, Fzão, Fzão, Rzão, Rzinho, Tzão, Tzinho, em que os pares de alelos se distribuem de forma independente, traduzindo para o português. Trata-se da segunda lei de Mendel. Ou seja, esses alelos se distribuem de forma independente na formação dos gametas. Tá bom, mas muitas vezes, lá no exercício do vestibular, eles podem perguntar para a gente quantos tipos de gametas, quanto a carga genética, são produzidos por esse indivíduo. Meu Deus, quantos tipos de gametas? Como é que eu vou saber isso? Ah, tem várias maneiras de você saber isso. Você pode fazer isso no braço, descobrindo no braço, na marra, qual que é a carga genética desses gametas e até mesmo o número de gametas que esse indivíduo vai produzir. Mas tem uma fórmula matemática. A fórmula matemática, no caso, né, da segunda lei de Mendel, que a gente pode aplicar nesse caso, é a seguinte: é 2 elevado a n. Para achar quantos tipos de gametas, num caso de polihibridismo, eu posso usar a fórmula 2 elevado a n. Aí você vai perguntar assim para mim: tá, mas o que é esse n? N é o número de pares em heterozigose que nós encontramos naquele genótipo. Não é? Então, vou até apagar aqui para você enxergar melhor. Quantas heterozigoses tem naquele genótipo? Se você pensou em 3, você acertou. Olha só, uma heterozigose aqui, Azão, Azinho. Fzão, Fzão, não. Rzão, Rzinho, sim. Tzão, Tzinho também sim. 3 heterozigoses naquele genótipo. Então, n é igual a 3. Se n é igual a 3, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. Significa que esse cidadão fabrica 8 tipos de gametas. Certo? Tá. Aí vem uma outra pergunta. Legal, ele vai fabricar 8 tipos de gametas em relação a esse genótipo. Mas aí vem a pergunta B. Legal, mas qual é a composição genética desses gametas? Quais são as letrinhas que tem nesses gametas? Quais são os alelos que tem nesse gameta? Então eu já sei que são 8 tipos. Então eu vou ter 8 tipos diferentes. E quais são esses 8 tipos? Bom, aí uma sugestão é essa daqui. Ó. A gente pode resolver esse exercício adotando aquilo que a gente chama de sistema de chaves. Como assim? Olha só. A gente sabe aqui que tem 1, 2, 3, 4 pares de alelos. A gente separa o primeiro par, coloca o azão aqui, coloca o azinho lá do outro lado, e tanto para o azão como para o azinho, você faz um sistema de combinação por chave, chaveamento. Vai para o segundo par de alelos. É o Fzão? Fzão, Fzão. Tá com um Fzão aqui para o azão, tá com um Fzão aqui para o azinho. Tá. Qual que é o terceiro par? Rzão, Rzinho? Legal, né? Então, separa um Rzão e o Rzinho para esse Fzão. Separa um Rzão e um Rzinho para esse outro Fzão. Qual que é o terceiro par? Tzão, Tzinho? Legal. Separa um Tzão
e um Tzinho para esse Rzão, um Tzão e um Tzinho para esse Rzinho, um Tzão e um Tzinho para esse Rzão, um Tzão e um Tzinho para esse Rzinho, e ligue cada um dessas letrinhas, ou seja, cada um desses alelos. Por exemplo, um gameta vai ser Azão, Fzão, Rzão, Tzão, papá, gameta, Azão, Fzão, Rzão, Tzão. Ou ainda, Azão, Fzão, Rzão, Tzinho. Legal, gameta, Azão, Fzão, Rzão, Tzinho. Segundo gameta. Eu sei que são 8 tipos. E assim por diante, quer ver? Ó? Azão, Fzão, Rzinho, Tzão. Papá, dessa combinação. Azão, Fzão, Rzinho, Tzinho. Papá, essa combinação. Agora vai lá para Azinho. Azinho, Fzão, Rzão, Tzão, piriri. Azão, Fzão, Rzão, Tzinho, pororó. Azão, Fzão, Rzinho, Tzão, tiriri. Azão, Fzão, Rzinho, Tzinho, pororó. Tá aí os 8 tipos de gametas. E as combinações, as composições genéticas, os alelos presentes em cada um desses gametas. Belezinha? Bom, mas aí tá bom. Aí de repente você está se perguntando, legal, mas de que maneira isso pode cair num probleminha de genético típico, aqueles tradicionais probleminhas de genético do vestibular? Como, por exemplo, esse exercício que caiu no vestibular Mackenzie de São Paulo. Olha só, vamos aplicar a segunda lei de Mendel e todo o aprendizado em cima da segunda lei de Mendel. Na espécie humana, a fenilcetonúria é condicionada por um gene autossômico recessivo, letra minúscula, enquanto que a polidactilia é devido a um gene autossômico dominante. Mas peraí, calma. Fenilcetonúria é uma coisa, polidactilia é outra coisa, né? Os alelos que condicionam o fato de ocorrer ou não a fenilcetonúria são independentes e diferentes dos alelos que condicionam o número de dedos. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, são características condicionadas por alelos diferentes. Certo? Tá bom, mas continuando. Olha o que ele fala. Uma mulher normal para a fenilcetonúria e não polidáctila, então ela não tem nem fenilcetonúria e também não tem polidactilia. Casa-se com um homem normal para a fenilcetonúria, mas polidáctilo. Então tá bom, quer dizer que esse homem aí ele é normal, ele não tem fenilcetonúria, mas ele tem a polidactilia. O casal tem uma filha com fenilcetonúria e não polidáctila. Aí vem a pergunta. A probabilidade desse casal ter uma criança normal para fenilcetonúria e não polidáctila é de... Bom, então vamos lá. Calma, primeiro, você tem que reconhecer para começo de conversa isso daqui, ó. São 2 caracteres. Você tem aqui, por exemplo, o caráter 1, que é o caso, por exemplo, do metabolismo da fenilalanina. Se a pessoa for normal, ela é dominante. Se ela for portadora da fenilcetonúria, ela vai ser recessiva. Vamos adotar, por exemplo, a letra A para representar esses genes. Então, se o indivíduo for normal, ele vai ter genótipo azão-azão ou azão-azinho. Mas, se o indivíduo tiver fenilcetonúria, for um fenilcetonúrico, azinho-azinho. Legal, então esse é um par de alelos. Agora, o outro caráter, não é? Você tem o caráter normal para número de dedos. Ele falou que a polidactilia é dominante, portanto o normal é recessivo. Vou adotar a letra P, uma outra letra, pode ser qualquer letra, vou adotar a letra P. Então o indivíduo é Pzinho, Pzinho, normal. Mas para ser polidáctilo, pode ser Pzão, Pzão, homozigoto, ou se ele for heterozigoto, Pzão, Pzinho. Então começa por aí. Legal. Uma dica, eu gosto muito de fazer heredogramas, porque o heredograma faz a gente enxergar as coisas. Olha só, o casal é esse daqui. Ela disse que um homem normal, porém polidáctilo, ele é casado com uma mulher também normal, ela também não tem ela não tem fenilcetonúria e também nem polidactilia.
E eles tiveram uma filha, ó, a filha aqui. A filha é fenilcetonúrica e não polidáctila. E ele está perguntando aqui, ó, qual a probabilidade do casal gerar uma criança normal e não polidáctila? Então, para resolver esse probleminha, você tem que descobrir o genótipo do casal. E a grande dica é a filhinha, né? A filhinha do casal, segundo o enunciado, ela apresenta fenilcetonúria e ela não tem polidactilia. Bom, se ela não apresenta fenilcetonúria, aliás, se ela apresenta fenilcetonúria, ela vai ser azinho. E se ela não tem polidactilia, ela vai ser pezinho. Isso significa que um azinho veio do papai, o outro azinho veio da mamãe, um pezinho veio do papai, um pezinho veio da mamãe. Como o papai aqui é normal, né? Ou seja, ele não tem fenilcetonúria, obrigatoriamente ele vai ser azão-azinho. Mas ele é polidáctilo, então ele vai ser pezão-pezinho, correto? A mulher é normal, então ela vai ser azão-azinho, e não polidáctila. Não polidáctila, né? Então ela é normal aqui para número de dedos, ela vai ser pezinho. Ou seja, qual que é o genótipo do casal? É esse daí. O homem, então, ele é azão, azinho, pezinho, e a mulher é azão, azinho, pezinho. Legal. Descobri o genótipo do casal. O que eu tenho que descobrir agora? O tipo de gameta. Gametas do homem, ele é azão, azinho, pezinho. Bom, então esse cara fabrica 4 tipos de espermatozoides. O espermatozoide carregando azão, pezão, o espermatozoide carregando azão, pezinho, o espermatozoide carregando azinho, pezão e o espermatozoide carregando azinho, pezinho. Agora, e a moça lá, a mulher? A mulher, que é azão, azinho, pezinho, se você olhar bem ali a composição do genótipo dela, ela vai fabricar quantos tipos de óvulos? Isso, 2. Quais são os óvulos? Se você disse que é o óvulo azão, pezinho e um outro óvulo azinho, pezinho, você acertou. Beleza, e agora? Bom, nós vamos combinar os espermatozoides com esses óvulos. E aí a gente vê o resultado. Então a gente não vai fazer exatamente um jogo da velha, porque eu tenho que combinar 4 espermatozoides com 2 óvulos. Então vai ficar uma tabelinha, tipo uma tabelinha parecida com essa daqui, ó. Eu coloquei as informações da mulher desse lado, ela fabrica 2 tipos de óvulos, ó, o azão pezinho e o azinho pezinho. E o homem, aí nesse caso, ele fabrica 4 tipos de espermatozoides, azão pezão, azão pezinho, azinho pezão, azinho pezinho. Manda bala. Como assim manda bala? Vamos fazer o cruzamento. Vamos combinar esse espermatozoide com esse óvulo e a gente coloca o resultado ali. Tipo isso, ó. Então, por exemplo, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, vai formar o genótipo azão-azinho, azão-azão, pezão-pezinho. Mas a gente vai fazer isso com todos eles. Olha só as combinações da prole, da possível prole. E, exatamente, ele está perguntando, lembra, a gente não pode esquecer da pergunta, né? A probabilidade desse casal ter uma criança normal para fenilcetonúria, então tem que ser azão alguma coisa. E não polidáctila então ela tem que ser normal para número de dedos, pezinho. Então você pode ver que a probabilidade ela será de 3/8, certo? Segundo o que nós vimos aí. E, portanto, resposta do exercício, nesse caso, alternativa C. Certo? Então, tá bom. Vamos pegar mais um exercício modelo aí, o exercício da nossa gloriosa UEL, lá no Paraná, Universidade Estadual de Londrina, excelente. Então, tá bom. Na espécie humana,
uma característica chamada amiopia e a habilidade para a mão esquerda. Pera aí, o que tem a ver miopia com mão esquerda? Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. São características até independentes. Então, por exemplo, aí a capacidade visual e a habilidade com a mão esquerda ou com a mão direita, elas são independentes e são condicionadas por alelos diferentes. Mas o próprio enunciado está falando isso, né? Olha aí, então. Bom, voltando, na espécie humana, a miopia e a habilidade para a mão esquerda são caracteres condicionados por genes recessivos que se segregam de forma independente para as máquinas. O que ele quer dizer com isso? Segundo a lei de Mendel. Ou seja, essas características elas são condicionadas por pares e alelos diferentes, situados em cromossomos homólogos diferentes. E, portanto, esses alelos, na formação dos gametas, eles se distribuem de forma independente também. Bom, diz ainda o enunciado, continuando aqui, ó, um homem de visão normal e destro, cujo pai tinha miopia e era canhoto, casa-se com uma mulher míope e destra, cuja mãe era canhota. Muita informação, né? Qual a probabilidade desse casal aí ter uma criança com um fenótipo igual ao pai? Certo? Então tá. Lembra, primeiro, seria muito interessante aí, né, que você anotasse as próprias informações que tem aqui no enunciado. Ele falou aqui, ó, a miopia e a habilidade para a mão esquerda são caracteres condicionados por genes recessivos. Com essa informação, a gente pode chegar já a essa conclusão. Você tem o caráter 1, normal ou míope. Ele falou que miopia é recessiva. Vou usar a letra M. Então, miopia é Mzinho, Mzinho. E para quem não tem miopia, normal para visão, se ele for homozigoto é Mzão, Mzão. Se ele for heterozigoto é Mzão, Mzinho. Legal. Vou para o outro lado agora. Habilidade com o braço. Mão esquerda, mão direita. Tá bom, ele falou que o canhoto é recessivo. Vamos usar a letra C de cebola. Então, se ele tiver o genótipo Czinho, Czinho, recessivo, canhoto. Se ele for destro, homozigoto, Czão, Czão. Se ele for destro, heterozigoto, Czão, Czinho. Aí, lembra que eu te falei que heredograma sempre ajuda? Por exemplo, a gente poderia montar um heredograma parecido com esse, ó. Um homem normal e destro, um homem de visão normal e destro, esse homem de visão normal e destro, esse cara aqui, ó. Tá vendo? Cujo pai tinha miopia e era canhoto, aqui ó, tinha miopia, era canhoto, eu anotei, pai do cara aqui, né? Tá a mãe do cara aqui, mas ele não disse nada da mãe, deixei em branco. Legal. Casa-se com uma mulher que é míope destro, aqui, a mulher é míope destra, cuja mãe era canhota. Ó, a mãe dela aqui é canhota. Não falou nada do pai, deixei em branco. Por que eu fiz esse heredograma? Porque eu tenho que descobrir o genótipo desses dois indivíduos para poder calcular o que ele está pedindo. Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança com o fenótipo igual ao do pai? Não é? Ou seja, este fenótipo, normal e destro. Normal e destro. Né? Então, tá bom. Então, dica. Ele disse aqui que o pai do rapaz em questão é míope canhoto. Então, o pai desse rapaz, com certeza, é Mzinho, Mzinho, Czinho, Czinho. Certo? E a mãe daquela moça aqui, dessa moça aqui que é míope destra, é canhota. Ela vai ser Czinho, Czinho. Com essas informações, a gente pode, por exemplo, descobrir o genótipo da galera toda aí, ó. Quer dizer, da galera que interessa pra gente, que é esse casal. Então, para encurtar a conversa, o homem é normal, mas ele vai ser normal heterozigoto. Ele vai ser Mzão, Mzinho, porque esse Mzinho ele vai receber do pai dele. Ele é destro, então se ele é destro, ele vai ser Czão, Czinho,
E esse Czinho ele recebeu do pai dele. Agora a moça aqui. A moça, a gente já sabe que ela é míope, então ela é Mzinho, Mzinho. Mas ela é destra, então ela é Czão. Mas vai ser Czão, Czinho, porque a mãe dela é canhota Czinho, Czinho. Ela recebeu o Czinho da mãe dela. Descobriu o homem, descobriu a mulher, partiu descobrir os gametas que eles produzem. Então o homem produz esses gametas. Mzão, Czão, Mzão, Czinho, Mzinho, Czão, Mzinho, Czinho. E a mulher? A mulher, que tem esse genótipo aqui, ela vai produzir dois tipos de óvulos. A mulher ela vai produzir o óvulo Mzinho, Czão, Mzinho, Czinho. Aí eu vou fazer aquela tabelinha de novo. Eu vou cruzar esses espermatozoides com esses óvulos aí. Aí vai dar uma combinação parecida com essa daqui, ó. Se a gente fizer tudo bonitinho, tá aí os tipos de espermatozoides que o homem produz, os tipos de óvulos que a mulher produz. Vou fazer um encontro do espermatozoide com o óvulo e vou achar os genótipos da F1, da prole, ou dos indivíduos da prole, aqui nessa parte azul clara, né? Ou seja, a gente vai obter esses resultados. E a resposta do exercício vai ser 3/8. Ele não quer que a criança tenha o mesmo fenótipo do pai, a criança o mesmo fenótipo do pai, normal e destro. Normal e destro 1, normal e destro 2, normal e destro 3, 3 em 8 possibilidades, 3/8. Certo? Então, de novo, tá dando resposta 3/8 nesse caso aqui. Alternativa E. Belezinha? Então, tá bom. Aí tem um outro caso, né, que é muito comum aparecer, por exemplo, nesses probleminhas de genética do vestibular, que é o cruzamento entre indivíduos híbridos em caso de segregação independente, em caso de segunda lei de Mendel. Como assim? A gente já sabe até o resultado. Sempre quando eu vou cruzar dois indivíduos de genótipo duplo heterozigoto, por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho, cruzado com azão, azinho, bezão, bezinho, eu já sei o que vai dar. Já. Vai dar uma proporção na F1, na prole, de 9:3:3:1. 9/16, 3/16, 3/16, 1/16. Sempre dá esse resultado. Quer ver um exemplo? Olha só esse exemplo. Agora vamos pegar o exemplo das ervilhas lá de Mendel, né? O Mendel, afinal de contas, ele elaborou a primeira e a segunda lei de Mendel fazendo cruzamento com ervilhas. Então vamos recorrer às ervilhas também. Mais características diferentes. A textura da ervilha, o formato da ervilha e a cor da ervilha. Tá bom, olha só o que ele fala. Considere que em plantas de ervilhas o alelo Vzão, dominante, condiciona a cor amarela. Enquanto que o alelo Vzinho condiciona a cor verde. Então o amarelo é dominante sobre o verde. Legal. Situado em outro par de cromossomos homólogos, ou seja, é um típico caso de segregação independente. O alelo Lzão condiciona a ervilha lisa, enquanto que o alelo Lzinho condiciona a ervilha rugosa. Beleza. Cor é uma coisa. Formato, textura é outra, condicionados por pares alelos diferentes, localizados em cromossomos homólogos diferentes. Na autofecundação de uma planta dihíbrida, duplo heterozigoto. Quais são as proporções fenotípicas esperadas para a prole? 9:3:3:1. Quer ver? Vamos lá? Vamos fazer o cruzamento? Vamos! Tá aí, ó, uma amarela e lisa com outra, né? Se é uma autofecundação de amarela lisa. Mas como é que eu sei que é amarela lisa? Porque ele falou que é dihíbrida. Dihíbrida é Vzão, Vzinho, Lzão, Lzinho. Se ela é Vzão, Vzinho, ela produz sementes de ervilha amarela, né? E se ela é Lzão, Lzinho, sementes lisas, amarela e lisa. O que é autofecundação? Bom, é possível, no caso, por exemplo, da flor da ervilha, ela tem o gineceu e tem o androceu.
é possível realizar, por exemplo, uma autofecundação. Geralmente uma autofecundação realizada pelo próprio homem, né? É possível, por exemplo, pegar o grão de pólen da flor e adicionar esse grão de pólen da flor no estigma da mesma flor, e aí vai rolar uma autopolinização, uma autofecundação, né? Então, tá bom. Então é como se eu estivesse cruzando Vzão, Vzinho, Lzão, Lzinho com outro Vzão, Vzinho, Lzão, Lzinho. Portanto, é como se fosse, por exemplo, o cruzamento de indivíduos dihíbridos. O que nós temos que fazer? Achar o gameta. A gente já tem o genótipo, vamos achar o gameta. E quais são os gametas possíveis no caso de uma planta que tem o genótipo Vzão, Vzinho, Lzão, Lzinho? 4 tipos de gametas. O gameta Vzão, Lzão, o gameta Vzão, Lzinho, o gameta Vzinho, Lzão, o gameta Vzinho, Lzinho. 4 tipos de gametas, cruzado com 4 tipos de gametas. Meu Deus, olha só o que vai acontecer, ó. Vai acontecer isso daqui, ó. Você vai fazer uma baita tabela, ó. Parece jogo de bingo. 4 tipos de gametas com outros 4 tipos de gametas iguais. É como se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, cruzando o 1 e o 2. As informações de 1 aqui, as informações de 2 aqui. Bom, o resultado a gente coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Bom, o que vai dar aí? Vai dar esse resultado. Olha só. Essas são as combinações genéticas dentro do resultado, dentro dessa F1. Legal. E o que deu aí? Se a gente olhar, tá vendo? Eu fiz uma legenda, pontinho amarelo, pontinho meio laranja, pontinho meio verdinho e pontinho meio azul claro. Ah, o que significa essa legenda? Significa isso daqui, ó. O que tiver o pontinho amarelo significa que o resultado é ervilha amarela e lisa. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o total é 16. 9 sobre 16. E a mesma coisa com as outras combinações. Tá vendo esse coisinho de laranja aqui? É amarela e rugosa. Amarela e rugosa. Uma amarela e rugosa aqui, ó. Uma. Outra amarela e rugosa aqui, ó. 2. Outra amarela rugosa aqui, ó. 3. 3 sobre 16. Verde lisa. Bolinha verde aqui, ó. Bolinha verde, verde lisa. Ó, uma verde lisa aqui, outra aqui, outra aqui. 3 sobre 16. E esse aqui, coitadinho, aqui, ó, todo recessivo, verde rugoso. 1 sobre 16. Lembra? Proporção 9 para 3, para 3, para 1. O 9, característica dominante com dominante. O 3, dominante com recessiva. O outro 3, recessiva combinada com a dominante. E o 1, recessiva com recessiva. Só vale isso para cruzamento de dihíbrido e em caso de segregação independente, em caso de segunda lei de Mendel. Certo, turminha? Usuário Planeta Bio, é sempre bom tê-los aqui. Beijão, tchau, tchau. Até a próxima.